Alô, gente bonita! Bem-vindas, pupilas, a mais uma live de uma sequência de 10 lives que eu estou fazendo sobre a rota perfeita do emagrecimento. Eu sou Paulinha Lanzilota, sou mentora de emagrecimento, trabalho com emagrecimento comportamental para mulheres e ajudo essas mulheres a encontrarem o caminho ideal para emagrecer sem extremismos, sem neuras. Na verdade, aquele emagrecimento que a gente deseja, duradouro, né? Não aquele emagrecimento que você faz uma dieta, emagrece e depois volta a engordar. Muito pelo contrário, algo que você vai aprender e vai levar para a tua vida inteira. Então, sejam bem-vindas, essa é a live. Gente, eu já fiz tantas lives, eu já fiz tantas lives que eu já nem sei, eu tenho aqui anotado. Essa é a live número 7, ou número 8, sei lá, acho que é a número 8. E rapidíssimo, só para você já saber tudo que rolou por aqui, né? A Rota do Emagrecimento é um evento, eu vou dar uma aula ao vivo, uma aula de verdade, uma aula raiz, onde é nessa aula, na Rota Perfeita do Emagrecimento, que eu vou entregar para você todos os segredos. Mas até lá, quem é muito espertinha, já vem seguindo as lives que eu tenho feito aqui todos os dias às 21 horas. E nessas lives das 21 horas, eu tenho entregado pedacinhos da minha estratégia como mentora de emagrecimento para ajudar as minhas clientes dentro desse processo. Então, a gente lá do começo, há muitos dias atrás, a gente já falou, eu provei para você na primeira live que você começa a emagrecer do jeito errado. Provei, mostrei. Então, se você não viu, você tem que voltar na live número 1. Na live número 2, eu te ensinei que você não muda aquilo que você não conhece. Se a gente não sabe quem a gente é, qual é o nosso perfil, como é que a nossa cabeça funciona, como é a nossa rotina, a gente não consegue fazer as mudanças necessárias para o nosso perfil. Na live número 3, eu te ensinei que não basta querer. É preciso ter a ambição de emagrecer. E só uma coisa te dá a ambição para emagrecer. Sabe o que é? Saber que alguém como você, com seus problemas, com a sua rotina, com o seu peso, seja você aquela pessoa que tem um problema na genética ou não, que alguém como você já conseguiu. Quando você vê que é possível, você se dedica mais e o processo dá certo. Então, só querer não basta. É preciso procurar alguém que já proporcionou isso, que já viveu esse processo. Isso faz tornar esse processo muito mais possível. A gente falou, eu ensinei que você precisa fazer as perguntas certas quando quer emagrecer. Não basta chegar para um profissional e falar assim, ó, o que eu faço para emagrecer? Não é bem o que eu faço para emagrecer, é porque para mim isso dá mais certo ou isso não dá certo. As perguntas certas para emagrecer. Falei que fome de doce não existe e dei várias dicas para você não sentir a fome de doces durante o dia e assim você conseguir completar aí o seu processo de emagrecimento. Também te ensinei 2 atalhos que te levam para o caminho errado. Que é essas coisas que todo mundo te diz, que você tem que comer muito menos, treinar muito mais. 2 atalhos que são uma furada e todo mundo cai nelas. Hoje, nesta aula, eu vou ensinar para você sobre estratégias de emagrecimento. Vou comentar sobre algumas em relação aos perfis e também vou comentar qual será a estratégia mais certa para a gente emagrecer. É nessa aula que eu vou te mostrar como é que a gente usa essas estratégias e se você tem interesse por esse assunto, fica comigo. Na verdade, fica mais que comigo. Me ajuda a mandar aqui a live pelo aviãozinho para todo mundo que você conhece. Chama todo mundo para cá. Porque assim como eu fiz nas outras 7 lives que rolaram, eu vou entregar nessa live agora verdades. Verdades. E você sabe que eu andei aqui colocando muitas verdades no jogo, né? Falei que ninguém te conta que o emagrecimento é um processo inflamatório, que você tem sim que passar por uma detox quando está em emagrecimento. A gente falou aqui de vários assuntos polêmicos durante as 2 semanas que se passaram. E hoje não seria diferente, né, meus amores?
Afinal de contas, eu tô aqui para entregar o que ninguém te entrega. Conhecimento real, aplicável, que está dentro da aula da Rota do Emagrecimento e que vai levar você a entender por que até hoje você ficou tentando e emagreceu, voltou, emagreceu, engordou de novo. É isso que a gente está tratando aqui. Essa é uma live apenas para pessoas que já tentaram emagrecer e não tiveram sucesso, tá bom? Então, se você já tá magrinha, feliz e contente, nunca passou um perrengue tentando emagrecer na vida, não é esse lugar aqui para você, tá bom? Você pode sair, assistir uma live sobre receitas, por exemplo, não é? Mas aí não é essa live para você, tá bom? Deixa eu baixar aqui os comentários, deixa eu tentar baixar os comentários, vocês sabem que eu não sou a melhor, né? Ó, estratégias da rota perfeita. Eu acho que vocês devem me sentir, vocês devem achar que eu sou uma retardada quando eu faço isso, né? Que eu tô escrevendo aqui nos comentários, tá? Pronto, ó. Vou fixar aqui os comentários, porque aí o povo que entra, sabe esse povo que entra na live assim, de repente, só pra ver o que eu tô falando, pelo menos já sabe o que eu tô falando, certo? Vamos nessa então? Vamos falar de estratégia? Então, hoje a gente vai comentar um pouco sobre quais são realmente as estratégias que mais funcionam quando a gente fala de emagrecimento, tá bom? Paulinha, conceitua pra gente, o que é estratégia? Né? Fala pra estratégia, né, da tropa do elite. O que é estratégia? Estratégia é tudo aquilo que você escolhe fazer durante um período para auxiliar no resultado que você quer. Então, por exemplo, uma dieta low carb é uma estratégia. Tirar o carboidrato é uma estratégia. Fazer jejum também é uma estratégia. Treinar HIIT, né, que agora está super na moda, também é uma estratégia. Fazer treinos mais longos é uma estratégia. A combinação de algumas dessas coisas também é uma estratégia. Então, é assim, por isso essa live é tão importante, ela é tão fundamental. Porque aqui você vai entender que todas, já anota isso, a gente podia, sabe aquele momento que a gente podia encerrar a live com 10 minutos de live? Todas as estratégias de emagrecimento funcionam. E eu vou te provar que sim. Olha só, você conhece alguém? Quem tá aí no chat, interage comigo que eu não gosto de falar sozinha, tá bom? Vão falando comigo, por favor, senão eu me sinto sozinha e fico triste. Você conhece alguém que emagreceu fazendo caminhada? Se você conhece, coloca uma mãozinha, dá um sinal de vida aí no chat pra mim e me fala se você conhece alguém que já emagreceu fazendo caminhada. Eu conheço. Você conhece alguém que emagreceu fazendo crossfit? Se você conhece, põe aí no chat, que eu já quero saber. Sim, eu também conheço. Você conhece alguém que emagreceu fazendo a dieta da sopa? Você conhece alguém que emagreceu fazendo jejum? Você conhece alguém que emagreceu sem cortar nada da dieta? Sim, gente, todo mundo tem, cada estratégia só é uma estratégia, porque um filho de Deus foi lá, fez aquilo durante um período e para ele deu certo. E aí, este filho de Deus começou a divulgar isso como uma solução para emagrecer. E por isso, ele sim teve excelentes resultados. E aí todo mundo começou a achar que aquilo então era o que dava resultado, já que fulano, não é, postou que saiu na revista que alguém emagreceu fazendo determinada estratégia. É assim que as coisas surgem. Porque uma pessoa vai lá, inventa um negócio. Ah, ó, eu acho que eu vou ficar, sei lá, 40 dias sem almoçar. Aí a pessoa faz isso, funciona para ela, ela emagrece. E aí ela publica, dá uma entrevista, conversa com os amigos. Olha, fulano emagreceu porque ficou 40 dias sem almoçar. E aí as pessoas começam a replicar isso, não é?
Do tipo, então também vou ficar, nossa, que fácil, acho que eu consigo, olha que legal, vou tentar também. E aí as pessoas se mobilizam para tentar seguir aquela estratégia também. É assim que nasce uma estratégia de emagrecimento, não tem outro jeito. Alguém foi, testou e deu certo. Então a gente pode falar, aliás, a gente pode afirmar com a maior certeza de que todas as estratégias de emagrecimento que você já ouviu falar funcionam. Dieta do HCG funciona. Dieta da sopa funciona. Dieta low carb funciona. Tirar carboidrato funciona. Ficar em jejum funciona. Não é esse o problema. Todas as dietas funcionam. E eu poderia fechar essa live aqui. Agora, você imagine que as estratégias de emagrecimento, elas são... Imagina uma caixa enorme de ferramentas. Imagina uma caixa de ferramentas. Cada estratégia para emagrecer é uma ferramenta. Então, você vai falar assim, o jejum é uma chave, não é? O crossfit é outra chave. E aí, tem como a gente falar assim, qual é a melhor chave? Se você fosse escolher uma chave, qual você escolheria da caixa de ferramentas? Você não pode ter uma caixa de ferramentas. Você tem que ter uma chave só. Os homens que estão nessa live diriam assim, não tem como. Mulher a gente ainda ia tentar, né? Dar um jeitinho, porque a gente não entende muito desse assunto não. Eu pelo menos não entendo nada. Agora, os homens da sala vão falar assim, não tem a melhor chave. Depende. Depende do quê? Depende do parafuso. Depende do parafuso que você quer soltar, uma chave Phillips funciona. Depende do parafuso que você tem que soltar, tem que ser uma chave Allen. Uma não é melhor do que a outra. Elas simplesmente têm funções diferentes. As estratégias de emagrecimento são exatamente iguais. Todas são excelentes. Mas a aplicabilidade, o quanto ela é melhor, adivinha? Depende de quem? Depende de quem está ali do outro lado. Depende da pessoa, depende da rotina, depende do perfil comportamental de emagrecimento. Depende do parafuso. Fez sentido para vocês? Do perfil da pessoa onde que a gente vai empregar aquela estratégia. Não existe a melhor dieta ou o melhor treino para a população mundial. Existe a melhor estratégia de emagrecimento para você, para a Marileide, para o Rodrigo, para a Mariana, para a Paulinha. Porque nós somos pessoas diferentes e para isso usamos estratégias diferentes. E você podia falar, mas acabou então essa live, não tenho mais o que aprender aqui. Calma, fica comigo. O problema é que o maior erro das pessoas é justamente começar a escolher aquela estratégia que é a mais difícil. Aquela que sai na revista, aquela que todo mundo olha e fala assim, não é possível que alguém conseguiu fazer isso. Sabe quando o jejum, ele começou a tomar lugar nas revistas, que aí fulana dava entrevista falando que ficou 23 horas em jejum e a gente falava assim, meu Deus, isso é a beira do impossível. A gente tinha que ficar 12 horas em jejum para fazer exame de sangue e quase morria. De repente, todo mundo começou a divulgar por aí que ficava 20, 25, 20, sei lá eu quantas horas em jejum, 30 horas em jejum, muito mais do que isso. Parecia absurdo, mas o povo gosta mesmo, é dessas estratégias, sabe as difíceis, as que doem? É isso que o povo vai buscar. Ela tá na mídia. E por que ela tá na mídia e chama muita atenção? Gente, eu adoro usar o jejum como exemplo, porque realmente, embora o jejum seja milenar, ele seja usado dentro das religiões para ter mais foco, tal, dentro do emagrecimento ele é muito recente. As pessoas antes comiam de 3 em 3 horas. De repente veio... Lembra que eu falei assim? A gente para fazer exame de sangue quase morria para ficar 12 horas de jejum. De repente todo mundo começou a fazer 16, 18, 20, 23, 24 horas de jejum. Mas por que ele faz tanto sucesso? Porque ele é difícil. Não é para todo mundo. Não é todo mundo que consegue fazer.
E aí, exatamente por parecer muito difícil, é que as pessoas ligam isso a dar certo. Porque existe uma tendência de a gente achar que para emagrecer tem que sofrer. Então, se para emagrecer a gente precisa de muito sofrimento, por onde que eu vou começar? Qual é a estratégia que eu acho que mais dá certo? Aquela mais impossível de todas de fazer, que geralmente é exatamente a que não serve para o seu perfil. Mas é por onde você começa. Só dela provocar um sofrimento já tá errado. Já tá. Gente, se você não consegue fazer, se é difícil, gera muito esforço, você não vai conseguir manter até o final, já tá errado, já não funciona. E é por isso que geralmente essa escolha não vai fazer a pessoa emagrecer nadinha. Porque ela vai desistir, ela vai começar a falhar no meio do caminho. Porque nada é mais prejudicial para uma estratégia do que você fazer só um pouquinho dela. Então, por exemplo, você está em low carb, mas só de segunda a sexta. De final de semana, você não tá. Não é? Você treina todos os dias, treino de força, está com aquela planilha que o seu professor montou para você. Mas aí, 2 ou 3 dias da semana, você falha. Então é assim, ó, muitas coisas dão certo para emagrecer, mas fazer só um pedacinho de uma estratégia não dá certo. Ou você faz ela por completo para esperar o resultado aparecer, ou você simplesmente não faz. A sua ferramenta, a sua rota perfeita, a sua estratégia, aquela que funciona para você, você faz sem perceber. Ela é tão natural, ela é tão gostosa, ela é tão possível, ela cabe tanto dentro da sua vida que nem parece que você está fazendo uma coisa para emagrecer. E eu sei, às vezes a gente confunde as duas coisas, né? A gente acha que assim, ó, sofrer é a mesma coisa de ter que fazer um esforço. E não é. E não é. Se você está tentando emagrecer, sofrendo muito, tentando fazer um negócio que você não consegue, tá mais te prejudicando que te ajudando, você fica mal-humorada, fraca, passa mal. Isso é sofrer. Agora, ter um pouquinho de dificuldade, ter que fazer um esforço para incluir aí uma comidinha saudável que você não está acostumada, ou fazer um esforço para diminuir um pouquinho aquilo que você come que não te faz tão bem, ou fazer um esforço para você ir lá fazer aquele treino que você está com preguiça, é diferente de sofrimento. Sofrer é uma coisa, se esforçar para conseguir é outra. Então, não quer dizer que a gente não tenha que se esforçar um pouquinho, claro que sim. O que não pode é ser sofrido demais. Emagrecer não tem nada a ver com sofrimento. E aí, eu queria dar aqui nessa live algumas dicas para vocês, alguns motivos para vocês, umas diquinhas assim, aquela que vocês adoram agora no começo da live, do tipo assim, então como é que eu vou saber qual é a melhor dieta para mim? Como que eu vou saber qual é a melhor estratégia para mim? Posso te dar uma dica matadora? Aquela real mesmo? Geralmente a melhor estratégia para você é aquela que você ainda não fez. Porque se você já fez um monte e elas não funcionaram, você concorda comigo? Que você não sabe ainda aquilo que funciona para você. Então a melhor estratégia para o seu emagrecimento é aquela que você ainda não fez. A dieta melhor, o treino melhor, a estratégia, a combinação da dieta, do treino, da rotina, para que você consiga de fato emagrecer, é aquela que se ajusta ao seu perfil, à sua realidade. Você tem que ser fiel à sua realidade. Não adianta você tentar fazer um negócio que não cabe na sua vida. Que você vai conseguir ali cumprir por uma semana, talvez. E aí, na próxima semana, se o seu ritmo de trabalho aumentar, se você tiver que levar uma criança na escola, já não vai funcionar.
Quando você tem que mudar toda a sua rotina para conseguir chegar onde você quer, não é, tá errado de novo. Então vamos voltar, vamos recapitular. Qual é a melhor estratégia para você? Aquela que você ainda não fez. Possivelmente você nem conhece. Porque se já tivesse aí no seu radar, você já tinha resolvido o seu próprio problema. Segunda coisa, segundo ponto, ela tem que ser fiel à sua realidade. Se você não tem acesso a alguns alimentos, suplementos, se é muito difícil para você fazer receitas mais elaboradas, não adianta você querer começar com essa estratégia. Você concorda? E você concorda comigo? Eu vou falar até mais devagar agora. Que é exatamente o que a gente faz. A gente acha que o segredo do sucesso está em algo muito difícil e muito mirabolante. É exatamente o que a gente faz. A gente vai no mais caro, no mais difícil, no mais complicado. Nem preciso falar por que não dá certo, né? Qual é a sua realidade hoje? Ela combina com fazer um jejum? Porque vocês sabiam que jejum não é para todo mundo? Vocês sabiam que mais de 90% das pessoas que eu conheço praticam o jejum errado? Eu acho que se vocês colocarem comentários aqui, ó, no chat, farei uma live só sobre isso, só sobre jejum, só sobre essa estratégia pontual. Não é para todo mundo. Não ajuda todo mundo. Tem gente que mais atrapalha, na verdade. E além de tudo, as pessoas fazem errado. Fazem da cabeça. Sabe igual você vê aí, todo mundo falar assim, fazer jejum é muito fácil, é só acordar e não tomar café da manhã, é só almoçar. Será? Será que todo mundo está bem dentro dessa estratégia? Será que é mesmo? Só pular o café da manhã? Jantar cedo, né? Jantar cedo e pular o café da manhã? Será que é isso mesmo? Olá, eu sabia, sim. Vamos pensar nisso, acho que eu vou fazer amanhã. Eu nem vou falar muito mais sobre esse assunto, então, pra gente poder conversar mais sobre isso amanhã. Mas eu só adianto a você que se você não está fazendo o jejum certo, sabe onde você está acumulando gordura? No abdômen. Que coisa horrorosa. Simplesmente porque não é uma estratégia para você e você não está fazendo direito. Cruel, né? Cruel. Qual é a estratégia que mais beneficia o seu organismo? Qual é? Será que é a low carb? Será que low carb ajuda? Será que todo mundo, tirando carboidrato, já fica bem? Porque, nossa, se fala tanto, né, em dietas baixas em carboidrato. Se normalmente você é uma pessoa que consome muita gordura e tá precisando emagrecer, será mesmo que é uma alimentação mais cheia de gordura que vai te ajudar? Será que pra você que tem um perfil, não é triste de saber, cruel, né, Claudine? Nossa, é muito cruel, eu também acho, é que é cruel. Sabe o que dói? Aliás, vamos falar a realidade, né? Nua e crua, sabe o que custa mais caro do que conhecimento? Não ter o conhecimento. É muito pior, é muito pior. É muito pior, eu sempre acho isso. Então, você já pensou assim, ó, se você é uma pessoa que tá aí, que adora caminhar, mas não tá perdendo peso, você acredita mesmo que essa é a melhor estratégia para você? Eu conheço perfis comportamentais que engordam caminhando. Desacelera o metabolismo. Ele vai para trás em vez de ir para frente. Vai para trás. Por isso que você, no mínimo, você precisa entender. Lembra que eu falei sobre isso? Eu já falei sobre isso numa live. Você tem que saber por quê. Você tem que saber quem você é. Você tem que saber assim, ó. No mínimo, você tem que conseguir perguntar assim, ó. Nutri, por que eu tenho uma amiga que emagrece fazendo jejum e eu tô aqui há 80 dias fazendo jejum e não consigo emagrecer? Por quê? E aí você já seleciona o profissional também. Porque se o profissional não consegue responder essa pergunta, você já, sai correndo. Se ele
não sabe te responder por quê. Por que eu tenho que fazer aeróbico? Por que eu não tenho que fazer aeróbico? Porque pra mim a musculação é que emagrece. Não tem uma vertente aí que o povo fala assim, ó, que é fazer musculação que emagrece? Pra quem? Pra quem, gente? Nós não somos iguais. Comer de 3 em 3 horas, não é? Antes podia, agora não pode mais. E aí? Cadê a personalização? Cadê a individualização das estratégias? Se a gente pega uma estratégia que a gente olha na revista e distribui para todo mundo. Essa é a maior furada do mundo do emagrecimento. Essa é a maior furada. Cada pessoa tem o seu. Não tem certo, não tem errado. Tem o seu, o que serve para você. O da Cláudia, o da Paula, o da Simone. Estratégia é única. Por isso, eu chamo a aula que eu vou dar na quinta-feira de a rota perfeita do emagrecimento. Porque como é que se diz? Que Deus nos fez perfeitos à sua imagem e semelhança. Perfeição é única. Nós somos únicos. Por isso, a nossa estratégia também é única. A gente não pode achar que o que dá certo para um dá certo para todo mundo. Aquela pessoa que conseguiu provavelmente tem um perfil muito ajustado àquela estratégia. Ela deu uma sorte. Mas pior que tudo é ficar tentando fazer as coisas na sorte. Quer ver que legal? Já que eu tô dando aqui várias diquinhas, sabe para quem é legal comer de 3 em 3 horas? Para quem sente muita fome noturna. Sabe aquela pessoa que acorda 1 hora da manhã com fome, que é saltar a geladeira? Ou então, que 10 horas da noite a pessoa tem que se obrigar a ir para a cama, dormir com a barriga roncando para não assaltar a geladeira? Essa fome noturna, normalmente quem sofre de fome noturna precisa ter uma alimentação fracionada, que a gente chama de 3 em 3 horas. Não de 3 em 3 horas, né? Mas fracionada. Tá vendo como... Primeiro eu preciso saber quem é a pessoa, quais problemas ela tem, o quanto ela cansa, se ela acorda à noite com fome. Olha como é gostosinho, como as estratégias são bem pessoais. É isso, minha gente. E eu falo muito em relação à alimentação porque é mais próximo. Mas vocês acham mesmo que, por exemplo, suar muito é que faz um treino ser bom? Ficar dolorido quer dizer que você gastou muita caloria? Não é assim, né? Não é assim, né? Aliás, gente, se fosse suar muito, que fizesse o povo ficar... Eu já tava uma vara a pau. Porque eu transpiro tudo no cabelo, assim, uma coisa nojenta, horrorosa. Mas não é assim que as coisas funcionam. Para algumas pessoas dá muito certo, para outras não. Então, só para fechar, estratégias de emagrecimento. Qual delas é a melhor? Todas. Elas dependem do seu momento de vida, da sua realidade, do seu perfil comportamental, para encaixarem perfeitamente na tua rota de emagrecimento. Libertador é a gente descobrir qual é a nossa rota. Porque aí, o que a gente faz? Quando a gente sabe o que funciona pra gente, a gente abre mão de tudo aquilo que não funciona e para de gastar dinheiro, tempo e energia à toa. E vai dinheiro, hein? Para de se frustrar, para de ficar dando com a cara na porta, acreditando em promessas que até funcionam para certas pessoas, mas para a gente não. Estratégias de emagrecimento. Primeiro, ninguém emagrece sem ter uma estratégia. Então não vem falar para mim assim, ó, mas eu como bem, eu tô comendo, hoje eu atendi um cliente assim, minha alimentação tá top, eu tô comendo só salada e proteína. Aí ele acabou de passar por um Covid, tá sem energia nas mitocôndrias, precisa colocar um carboidrato bom aí para fazer o corpo dele reagir e emagrecer. Aí a alimentação tá top, só salada e proteína, não vai emagrecer nem a pau. Muito pelo contrário, vai perder massa magra, vai ganhar gordura. Eu já ensinei isso aqui nas lives anteriores. Pois é. Conhecimento, gente. Conhecimento. Você não tem que
fechar os olhos e deixar as pessoas decidirem por você. Não porque ele é médico, não porque é nutricionista, não porque essa pessoa é sua treinadora. Você tem que, no mínimo, saber por que você está fazendo aquilo. O que dá certo para você e o que não dá. Você, a obrigação de se conhecer é sua, não é do profissional. O profissional te vê de vez em quando. Quem mais conhece de você é você. Por isso, você tem sim que buscar conhecimento. Lembra que eu falei? Sai mais caro não ter do que ter. E esta foi a nossa live 8. Gente, eu confesso que eu tô aqui, ó, sofrendo. Amanhã a gente vai fazer a live 9 a pedidos. Eu vou falar sobre jejum. Porque não é para todo mundo. Porque quem sai beneficiado do jejum? Como é que a gente entende isso na questão do perfil comportamental? Amanhã falaremos sobre o jejum. E amanhã é que dia? Terça-feira. Na quarta-feira eu vou fazer uma perguntas e respostas. Você vai entrar aqui, vai me perguntar algo sobre a sua vida, sobre o seu emagrecimento, o que você faz, o que você está fazendo, o que você não está fazendo, e eu vou responder na lata. Quarta-feira, 9 horas, perguntas e respostas. E quinta-feira é a aula especial, a mais esperada da Rota do Emagrecimento. Quinta-feira é o dia que você vai descobrir a tua rota perfeita para emagrecer. Eu vou fazer um compilado de tudo disso que rolou até aqui e a gente vai se falar até lá. Tá bom? Um super beijo para vocês. Muito obrigada pela companhia e a gente se vê amanhã às 21 horas. Não vai esquecer, amanhã a gente fala de jejum, tá bom? Beijo para vocês. Tchau, tchau.